E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de 2 Samuel, capítulo 3 e também o capítulo 4. Bom, acertei, aleluia, glória a Deus por isso, então bora pro vídeo. Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada vez mais forte e os soldados, e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Aqui tem um subtítulo: Os filhos de Davi em Hebrom. Os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram o seu primogênito Amnon, filho de Ainoã de Jezreel; o segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo; o terceiro, Absalão de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias de Agite; o quinto, Cefatias de Abital; e o sexto, Itrião de sua mulher Egla. Todos estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Abner se arrogava por todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aia. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: Por que deitaste com a serva de meu pai? Ao ouvir o questionamento de Isbosete, Abner se encolerizou e retrucou: Sou por acaso como um cão desprezível a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com toda a severidade se eu não fizer por Davi o que Yahvé já prometeu a Davi em juramento. Transferi a majestade do reino de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono de Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba. Mas Isbosete não respondeu uma palavra a Abner, porquanto tinha medo dele. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com esta proposta: A quem pertence esta terra? Faze, pois, um acordo comigo e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo o Israel. Davi respondeu: Assim seja, farei um pacto contigo. Entretanto, tenho uma condição: não serás admitido à minha presença, salvo se quando vieres me trouxeres Mical, filha de Saul. Rapaz. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: Entregue-me a minha mulher Mical, a quem despocei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepúcios de filisteus, né, que Saul mandou Davi trazer para ele 100 prepúcios dos filisteus. Se não me engano, acho que ele matou 200 filisteus, né, em troca da filha de Saul, que é Mical. Diante dessa intimação, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e a seguia aos prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa. Ele obedeceu e voltou. Entrementes, Abner havia conversado com os anciões de Israel e lhes tinha dito: Faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora, rei entre vós, porque Yahvé declarou a respeito de Davi: É por intermédio do meu servo Davi que livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom a fim de explicar a Davi o que os cidadãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi, e Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva.
Então Abner declarou a Davi: permita que eu me vá e reine todo o Israel, meu senhor, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz e ele partiu tranquilo. Joabe vinga-se e mata Abner. Meu Deus. Pouco tempo mais tarde, Joabe e os demais oficiais de Davi retornaram de um ataque rápido que haviam realizado, trazendo consigo grande despojo. Todavia, Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porquanto este já o havia deixado ir embora em paz. Assim que Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, visitara o rei e que este o havia deixado de seguir seu caminho tranquilamente. Então Joabe foi falar com o rei e lhe questionou: que fizeste? Abner esteve contigo e permitiste que ele partisse em paz? Tu conheces bem a pessoa de Abner, filho de Ner. Ele veio para te enganar. Conhece as tuas ideias, teus procedimentos. Veio a fim de saber tudo o que fazes e como ages. Então, saindo da presença de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner, e ele o trouxeram de volta, desde o poço de Sira. Todavia, sem que Davi fosse informado dessa atitude. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta de entrada, a fim de lhe falar em segredo. E ali mesmo o feriu de morte no estômago. E ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Assim que Davi ficou sabendo do ocorrido, exclamou: Eu e o meu reino somos para sempre diante de Yahvé, inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que a culpa pelo sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento, cânceres ou lepra, homens com graves deficiências físicas, ou que caiam à espada, ou ainda que passem fome. Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Davi chora a morte de Abner. Então Davi determinou que Joabe e os seus soldados pranteassem por Abner, que, em sinal de lamentação, rasgassem as suas roupas e vestissem trajes de luto, né? E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em voz alta junto da sepultura de Abner, e todo o povo o acompanhou em seu pranto. Então o rei compôs e declamou esse lamento por Abner. Precisava Abner falecer como morre um insensato? Não estavam arrasadas as tuas mãos, não estavam amarradas as suas mãos, os teus pés não estavam presos em grilhões, mas tombaste como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse, enquanto ainda era dia. Contudo, Davi jurou: que Deus me castigue com toda a severidade, caso eu prove pão ou tome qualquer outro alimento antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu essa declaração e apoiou a decisão de Davi. Tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera qualquer participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então explicou o rei com os seus oficiais: não compreendeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem. Mesmo sendo rei ungido, hoje me sinto um monarca enfraquecido, e esses filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. Que Yahvé retribua ao malfeitor de acordo com as suas más atitudes. Isbosete é assassinado. Capítulo 4. Assim que Isbosete, filho de Saul, ficou sabendo que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, seus braços decaíram. Abateu-lhe todo o ânimo e todo Israel se apavorou. Isbosete, filho de Saul,
contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baná e o outro Recabe, filhos de Rimão, o Berotita, da tribo de Benjamim, porquanto a cidade de Berote era considerada parte do território de Benjamim. O povo de Berote fugiu para Gitaim, e até nossos dias vive ali como forasteiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua ama o apoiou e fugiu todavia, na pressa. Ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Os filhos de Rimão e Berote, Recabe e Baná, estavam a caminho e chegaram à propriedade de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do costumeiro descanso do meio-dia. Os 2 entraram na residência como se fossem buscar trigo, mas o feriram de morte, transpassando-lhe o estômago, e em seguida fugiram. Jesus. Eles haviam entrado na casa quando Isbosete estava deitado na cama, no seu quarto de dormir. Depois de o transpassarem e o matarem, deceparam-lhe a cabeça, e levando-a, viajaram durante toda a noite pelo vale do Rio Jordão, à rota de Arabá. Assim que chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete a Davi, e declararam perante o rei: aqui tens a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que queria tirar-te a vida. O Senhor entregou hoje ao Senhor, meu rei, a vingança sobre o crime de Saul e sua descendência. Então Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filho de Rimão, o Berotita: juro pelo nome de Yahvé que nem tem livrado de todas as aflições. Juro pelo nome de Yahvé que me tem livrado de todas as aflições. Se ao que veio de me comunicar a notícia da morte de Saul, imaginando que trazia notícias que me alegrariam, eu logo o apanhei e o mandei executar em Ziclag, como recompensa pela sua mensagem. Com muito mais razão, quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, repousando sobre sua própria cama, não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos, criminosos, e vos exterminar da terra? Então Davi ordenou aos seus filhos mais novos que os matassem. Cortaram-lhe as mãos e os pés e os penduraram perto do açude de Hebrom. Tomaram, entretanto, a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. E aqui nós finalizamos o capítulo 3 do capítulo 4. Fiquem todos na paz e até a próxima.